E aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que tenham ido bem na prova do Enem. Espero que tenham gabaritado, principalmente a parte de Química, que não estava tão difícil assim, mas vamos corrigir agora essas questões de Química. Lembrando que depois, a partir dessa próxima semana aí, tem preparação para a prova da ESC, preparação para as faculdades particulares. Não deixem de estudar, venham para o cursinho, ficar em casa dormindo não vai trazer benefício nenhum. Então, continuem estudando, continuem vindo para o cursinho aí. Nós vamos começar a corrigir a prova agora. A nossa prova é a prova rosa, então eu vou sempre falar o número da questão relacionado na prova rosa, e depois vou começar a ler só o princípio do enunciado, só para vocês se situarem aí na prova de vocês que forem de outras cores. Então, a nossa prova é a prova rosa. Vou começar com a questão 48 da prova rosa, e aí eu vou ler o princípio da questão. A questão 48 diz assim: a forma das moléculas, como representadas no papel. Então, é uma que lista várias moléculas aí de cadeias cíclicas e a última lá de cadeia aberta, para vocês selecionarem uma delas. Então, a questão diz assim: a forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é... Então, a molécula se tornar bioativa significa que ela não pode ter um grupo planar, ou seja, ela não pode ser plana. Então, o que torna a molécula plana? Carbonos sp2, carbonos sp. Então, a molécula ser tridimensional, ou seja, estar nas três dimensões, não estar só no mesmo plano, ela precisaria de carbono sp3, ou seja, aquele carbono que tem a geometria tetraédrica. E dentre todas as alternativas, você pode perceber que a letra B, letra C, letra D e letra E, todas elas mostram carbonos que são sp2, ou seja, carbonos que fazem ligação dupla. Portanto, geometria trigonal plana, moléculas são planares. Na letra A, você observa que tem uma molécula com carbonos que só fazem ligações simples, ou seja, os carbonos eles são tetraédricos, são carbonos sp3. Por isso, essa molécula ela não é planar, ou seja, como eles não querem grupo planar, eles querem grupos não planares, a letra A torna essa molécula não planar, fazendo então com que ela seja bioativa, que diz que a bioatividade da molécula é por ela não ser planar. Por isso, questão 48, letra A. Espero que você tenha acertado. Boa noite, galera. Eu sou o professor André Salles, aqui no apoio para a gente poder gerar esse gabarito para vocês hoje. Não esqueçam que as aulas continuam, tá ok? A partir de agora, a gente vai fazer a questão 52 da prova rosa. Essa questão, ela começa assim: grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionado com compostos alcalinos, tá ok? Ela fala do ácido acético e da piridina. Conseguiram situar aí? Então, vamos lá. Ele pergunta: a eficiência do uso do vinagre, nesse caso, se explica o uso do vinagre para a gente poder eliminar a piridina. É uma reação o quê? Uma reação ácido-base. É uma reação de neutralização. Essa neutralização, usando ácido e a base, vai gerar o quê? Sal e água. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa é reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor. Logo, a eficiência vai ser melhor utilizando esse ácido. Tá ok? Tranquilo, galera? Acertaram, né? Então, vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Agora, se organizem aí, questão 55 da prova rosa. A questão 55 da prova rosa, ela tem uma reação e ela começa assim: o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então, a gente precisa separar o fenol da acetona. E ele diz, considerando todas as características físico-químicas desses compostos, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial então precisamos separar o fenol da acetona. Lembrando que os dois eles podem ser miscíveis, não em grande quantidade, mas podem ser miscíveis. Precisamos separar o fenol da acetona. Existem vários processos aí
filtração, ventilação, decantação, nenhum desses serviria para separar esse tipo de mistura homogênea gerada entre esses dois compostos. Então, sobrariam dois compostos, dois métodos para separação, a evaporação e a destilação fracionada. A evaporação ela poderia separar, ou seja, aquele que seria mais volátil, ele conseguiria virar vapor e se desprender do outro. O problema é que não tem uma captura desse composto para ser distribuído em escala industrial. Por isso, a alternativa mais viável é a destilação fracionada, aquela que a gente separa os dois compostos por destilação e cada um fica armazenado em recipientes ou em câmaras diferentes, fazendo com que eu consiga extrair e separar esses dois compostos em escala industrial. Por isso, para a questão 55, separação do fenol e acetona, letra E. Espero que tenha acertado. Então, pessoal, alguém aí no nosso chat, o Leandro, perguntou o gabarito da questão 59, a questão do pêndulo. Então vamos procurar ela aí. Como é que ela começa? Um sistema de pistão contendo gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás, e com auxílio de um manômetro, o objeto elevou-se em valores ΔH. Tá ok? Como mostrado no gráfico, foram estudadas separadamente as quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. O que interessa para a gente nessa questão? Interessa o gráfico e um pouquinho da nossa área lá da termodinâmica. Tá ok? Eu vou só pedir licença para o Túlio aqui, para a gente poder desenhar o gráfico e eu poder demonstrar para vocês como seria a correção dessa questão. Vamos lá. Primeiro gráfico de ΔH. Tá ok? Ele dá o gráfico do ΔH e mostra o ΔH para o M e o ΔH para o V, certo? Vamos considerar que o calor fornecido em determinado momento seja igual para os dois. Então, vamos pegar esse momentozinho aqui. Ó. Nesse momento, o que a gente pode perceber? Que a variação da altura para o gás M, certo? Vai ser maior do que a variação da altura para o gás V. E como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho esse pêndulo. Nesse cilindro, a gente vai ter o quê? Vai ter alteração da altura. Quando eu alterar a altura desse pêndulo, eu vou ter o quê? Um aumento do volume. Tá? Como a gente está tratando de gases e utilizando o volume, a gente vai usar aquela nossa equaçãozinha. PV é igual a nRT. Tranquilo? O que vai acontecer? Passando a pressão, dividindo, pelo fato dela ser constante, que seria o peso do objeto, a gente vai ter que volume é igual a nRT sobre P, certo? Considerando o número de mols constante, R uma constante, e a pressão continuando constante, se eu aumentar o volume, o que eu vou ter aumentando também? A minha temperatura, tranquilo? Então, o que significa? Que a temperatura final, ou no nosso momento aqui, de M vai ser maior do que a temperatura de V, certo? E aí a gente tem que lembrar de uma outra coisa. O quê? Como a gente calcula o calor fornecido para algum corpo? Dessa forma aqui, ó. Qzão é igual a capacidade calorífera vezes a variação da temperatura. Eu não considerei que os calores para os dois eram iguais. O que eu vou ter então? Eu vou ter a capacidade calorífera de M vezes a variação da temperatura de M vai ser igual à capacidade calorífera de V vezes a variação da temperatura de V. Correto? A gente já conseguiu perceber que a temperatura de M vai ser maior do que a temperatura de V. Começando o sistema em uma mesma temperatura, o que a gente vai ter? Se aqui é maior, certo? O que vai acontecer? Esse valor aqui vai ter que ser menor que o CV, para que a igualdade possa existir. Correto? Então, o que a gente tem? Que a capacidade calorífera de M é menor que a capacidade calorífera de V. Logo, a alternativa correta, letra E. Para a nossa prova rosa. Beleza, galera, vamos para a próxima questão, então. Depois da questão 59, selecionamos aí a questão 63. Então, procurem a questão 63 da prova rosa, que
diz o seguinte: a capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é... Então, o que ele está querendo saber nessa questão é quais são as moléculas que podem representar o sabão, podem fazer a função que o sabão faz, que é criar uma interação com as moléculas que são insolúveis em água e criar uma interação com a água, facilitando, então, a remoção de moléculas insolúveis, como ele deu o exemplo aí, gorduras, na água. A gente sabe que a gordura não é solúvel na água, devido à questão da diferença de polaridade. Então, a gente precisa de uma molécula aí que tenha uma parte apolar, que seja capaz de interagir com as gorduras, e tenha uma parte polar, que seja capaz de interagir com a água. Então, quando a gente acha as moléculas de sabão, espero que vocês se lembrem das reações de saponificação. As reações de saponificação são reações que produzem substâncias que atuam como sabões, que são sais orgânicos, aquelas longas cadeias carbônicas com caráter apolar e aquela extremidade da molécula, onde nós temos o oxigênio negativo, em geral se ligando a um metal positivo, lembra? Carbonila, oxigênio e um metal. Essa extremidade vai interagir melhor com a água pelo seu caráter polar. Então, dentre todas as moléculas aí, nós temos na letra B a molécula que representa melhor um sal orgânico. Você pode perceber que tem uma cadeia carbônica com 17 carbonos, ou seja, cadeia extremamente longa, dando um caráter apolar a essa extremidade, que vai interagir melhor com as gorduras. E na outra extremidade temos a carbonila, o oxigênio e o sódio. Essa extremidade dá caráter polar à molécula, que vai fazer ela interagir melhor com a água. Então, essa molécula ela pode criar uma ponte entre a gordura e a água, fazendo com que a água consiga remover melhor e formar melhor as micelas. Essas micelas são aquelas estruturas que nós temos os compostos insolúveis, por exemplo, a gordura, várias partículas de gordura sendo rodeadas por moléculas de sabão, e essas são as micelas mais estáveis criadas pelas moléculas pela molécula da letra B, já que as outras moléculas, algumas, apesar de terem cadeias longas, não têm aquela parte que interagiria com a água. Portanto, a melhor molécula para interagir tanto com a gordura por uma parte e tanto com a água por outra parte da molécula é o sal orgânico gerado aí na letra B. Então, questão 63, letra B. Espero que tenham acertado. Vamos para a próxima aí. Antes de fazer a 49, que foi um pedido, eu vou fazer a questão 64, tá? Que fala da revelação de chapa de raio-x, tá ok? Procurem aí, é uma que tem uma tabela com os potenciais de redução, tá? O que a questão pergunta? A revelação da chapa de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de Ag, abre parênteses, SO2, O3, fecha parênteses, 2, 3 menos, certo? Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução como uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos, certo? Aí a gente tem o quê? 5 semi-reações de redução. O que eu quero como resultado? Eu quero que a prata que está na forma iônica, está na forma aquosa, vire prata sólida. Eu quero a redução da prata, para evitar que a prata vá para o meio ambiente. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que ter um outro composto que vai fazer o quê? Que vai reduzi-lo. Quais são as alternativas que a gente tem? Ele dá o cobre, a platina, o alumínio, o estanho e o zinco, correto? Mas o que a gente tem que lembrar? Que isso é uma reação de óxido-redução. O que está acontecendo? A prata está reduzindo. Alguém vai ter que oxidar. E quais são os metais que podem oxidar? No nosso caso, os metais que gerariam a oxidação seriam o alumínio, o estanho e o zinco, correto? Por quê? Porque eles têm potencial de redução negativos. Logo, o potencial de oxidação vai ser positivo. Por que isso é importante? Porque se o potencial da minha pilha formada for positivo, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma reação espontânea, correto? Então, vamos lá. Caso eu usasse o alumínio sólido, o estanho sólido ou o zinco sólido, isso poderia acontecer. Só que, cuidado, olha o que o pessoal do Enem fez. Colocando o alumínio, o estanho e o zinco na questão,
o que eles fizeram? Eles colocaram somente o estanho como sólido. O alumínio 3+, e o zinco 2+, eles não vão oxidar. Por quê? Eles já estão com o seu NOx máximo, certo? Eles já têm o maior valor. Eles não têm como doar elétrons para a prata. É por isso que o estanho seria o ideal. E qual seria o valor do potencial dessa pilha? É só você pegar a equação do estanho, inverter e somar com a equação da prata. Tranquilo? Deu para entender? Espero que tenham acertado. Pessoal, então, vamos lá para a questão 66, a gente fala da questão 49 já em instantes. Vou lá para a questão 66 da prova rosa, que fala, seu enunciado, o seguinte: visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham um pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxilas igual a 1 × 10⁻10 mol por litro. Para atender à legislação, o químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa: o CH3COOH, o Na2SO4, o CH3OH, o K2CO3 e o NH4Cl. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Então veja, ele diz que existe um resíduo que tem concentração de hidroxilas igual a 10⁻10 mol por litro. Então perceba, a concentração que foi dada é a concentração de hidroxilas, ou H-. Então, caso a gente aplique o colog, ou menos log dessa concentração, a gente vai encontrar o POH. Então veja, menos log de 10 a menos 10, POH vai dar 10. Desculpe, o POH dando 10 significa que o pH vai dar 4. Lembre-se da relação pH mais POH sempre dá 14 devido àquela escala de pH criada por Sorensen. Então podemos perceber que se o POH é 10 e a soma tem que dar 14, o pH tem que dar 4. O pH 4 significa que o resíduo está com qual caráter? Lembre-se, abaixo de 7 significa que o caráter é ácido. Então, esse resíduo com caráter ácido precisa ser corrigido, que de acordo com a questão, precisamos ter ali um pH entre 5 e 9. Ou seja, se o pH é 4, a gente precisa aumentar o pH. Aumentar o pH é tornar o meio mais básico. Então, se o pH está 4, ácido, eu quero tornar ele menos ácido, ou seja, aumentando o pH. Como que eu aumentaria o pH? Colocando ali uma substância que tenha caráter básico. Por quê? Quando eu coloco substância com caráter básico, o pH vai aumentando, fazendo com que a acidez vá diminuindo. Então vejamos aí, existem alguns sais e algumas outras substâncias, dentre elas, na letra A, tem um ácido carboxílico. Ácido carboxílico é ácido. Ácido fraco, porém, é ácido, então não vai corrigir o pH. Na letra B temos o Na2SO4 sulfato de sódio. Sulfato de sódio é um sal formado por uma base forte e um ácido forte. Então seria um sal neutro que não ia interferir no pH, fazendo com que o pH aumentasse. Na letra C temos o CH3OH, metanol, também não vai interferir, aumentando o pH. Na letra D temos o carbonato de potássio. O carbonato de potássio é formado pelo ácido carbônico, que é um ácido moderado, um ácido fraco, e o hidróxido de potássio, que é uma base formada pelo potássio, metal alcalino, base forte. Então, se esse sal é formado por uma base forte, por um ácido moderado ou um ácido fraco, significa que esse sal ele tem caráter básico. Por ter caráter básico, ele conseguiria aumentar o pH, ou seja, tornar esse resíduo mais básico, fazendo com que aquele pH 4 aumentasse ali para entre 5 e 9, fazendo então com que esse resíduo fosse aumentando o seu pH, esse resíduo fosse controlado entre 5 e 9, já que esse carbonato de potássio é um sal básico. Beleza? Então, letra D da questão 66 da prova rosa. Vamos para a próxima aí. Tá ok, pessoal? Vamos lá. A pedidos, a questão 49. A questão 49, para que vocês lembrem, é aquela que fala do reator de uma usina nuclear. Correto? Eu vou ler aqui o enunciado para vocês. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e marés diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. Correto? As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição.
que parte do ciclo de geração da energia de usinas nucleares está associado a esse tipo de poluição. Pessoal, aqui a gente tem que lembrar do quê? De como ocorre a formação de energia na usina nuclear. Como é que é? Eu pego meu material radioativo, faço a reação que vai gerar energia. Essa energia é usada para fazer o quê? A água no estado líquido e para o estado gasoso, que vai mover a turbina e gerar o quê? Gerar a nossa energia. Tranquilo? Só que esse vapor de água tem que ser resfriado durante o processo, certo? No final do processo, o que as usinas fazem? Elas pegam a água do mar e usam para poder condensar o vapor de água no final desse processo. Só que o que vai acontecer? Como a água do mar, que está mais fria, vai receber o calor do vapor de água, do gás, desculpem, para que ele possa condensar, então o que vai acontecer? A água do mar que for utilizada para poder resfriar estava em uma temperatura X, quando ela voltar para o mar, ela vai estar uma temperatura acima da que ela estava antes. Logo, eu vou aumentar a temperatura da água do mar, correto? Então, qual seria a alternativa certa? A letra B, pois a condensação do vapor de água vai mandar a água voltando para o mar mais quente do que a que saiu, correto? Então, a alternativa certa, letra B de bola. Então, pessoal, agora vamos lá para a questão 79, uma questão que tem uma tabela aí, uma questão que fala sobre o biodiesel. Então, na prova rosa, questão 79. Ela fala assim, o biodiesel não é classificado como uma substância pura, e aí mostra essa tabela que indica para a gente o seguinte, quais são os ésteres que existem em cada uma desses tipos de oleaginosas, milho, palma, canola, algodão, amendoim. Então, o que ele quer aí? Leia aí no enunciado o seguinte, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação. Então, se a gente encontra moléculas de ésteres que são saturadas, ou pelo menos encontramos uma oleaginosa que tem uma maior concentração de ésteres que são saturados, nós temos uma oleaginosa que geraria essa menor oxidação do biodiesel. E nós podemos ver aí que, dentre vários ácidos graxos que eles listaram, mirístico, palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico. Dentre esses, os saturados são aqueles que têm 14 carbonos e nenhum em saturação, 16 carbonos e nenhum em saturação e 18 carbonos e nenhum em saturação. Então, vocês podem perceber que os outros apresentam 1, 2 ou 3 insaturações. Portanto, dentre esses que são mirístico, palmítico e esteárico, que são os 3 primeiros, a gente tem que observar qual dessas oleaginosas teria uma maior concentração deles. Então, observe, a palma possui cerca aí de concentração 1, 42 e 4,5. A canola 0,2, 3,5 e 0,9. O algodão 0,7, 20,1 e 2,6. O amendoim menor que 0,6, 11,4 e 2,4. Então, dentre essas, a que possui a maior concentração de ésteres que são saturados, olha lá para a palma. A palma possui o palmítico em 42,8% em massa. Então, elevada concentração de ésteres saturados, desse éster que é saturado. Portanto, a palma ela possui uma maior concentração, fazendo então com que ela sofra menos oxidação no biodiesel. Então, o biodiesel gerado pela palma sofre menos oxidação. Portanto, questão 79, letra B, palma, é a que tem a maior quantidade de ésteres saturados. Beleza? Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima aí. Vai lá, André. Fazer só uma para a gente poder finalizar, tá ok? Eu vou fazer a questão 81 da nossa prova rosa, é a questão que fala sobre o diesel, tá ok? Procurem aí na de vocês, caso não seja rosa. Ela começa assim, ó. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos gases causadores da chuva ácida. Prestem atenção nela. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado o óleo diesel com 13 mil partículas por milhão de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre, o S1800. E, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500, 500 ppm. Em 2012, foi fundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. Ainda bem. Por quê? Para diminuir o nosso problema com a chuva ácida. Correto? E qual que é a indagação que ele faz? A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido
em 2012? Permitiu a redução percentual de emissão de SO3 de... Ele quer saber a percentagem que diminuiu na mudança. Para fazer isso, nem é química. É só um cálculozinho de matemática. Como? No início, a gente tinha quanto? 13.000 ppm, correto? Em 2012, o diesel era o S50. Então, eu vou perder 50. A nossa subtração aqui vai indicar qual que é a redução. Tranquilo? E a redução percentual é o quê? É aquilo que eu reduzo em relação àquilo tudo que eu tinha, que eram os 13.000 ppm. Correto? Qual que vai ser o nosso resultado aqui? 12.950 dividido por 13.000. Isso daí vai dar aproximadamente 0,996. Tranquilo? Transformando isso em porcentagem, vai 99,6%. Então, parabéns para você que acertou. Letra D. Correto? Ficamos por aqui por hoje e boa prova amanhã. Não esqueçam de levar os documentos e não cheguem atrasados. Beleza, galera? Espero que tenham ido bem aí na parte de química, assim como toda a prova. Amanhã façam uma boa prova. A Tamires está agradecendo pela correção de vocês. Valeu, Tamires. Espero que tenha ido bem. A Cris Brasil diz, credo, fui mal. Sério, relaxa, Cris, que amanhã espero que você vá melhor. Vai ver, você tem um pouco de dificuldade em química, mas nas outras matérias você deve ter compensado aí. Sempre tem uma matéria que a gente tem um pouco mais de dificuldade. E espero que, em geral, na prova, não só hoje como amanhã, vocês também se deem bem na prova. Amanhã a Fabi vai estar aí falando sobre a redação. Agora, é porque eu não estou enxergando ela ali, ela é muito alta. Mas a Fabi vem aqui dar algumas dicas sobre a redação para vocês. Não esqueçam de continuar indo às aulas, beleza? Não acabou o estudo, o Enem passou, mas tem outros vestibulares, outras provas. Então, a partir de segunda-feira, começa uma outra etapa aí, na verdade, uma continuação. Você vai continuar estudando, se aprofundando mais. Veja o que você foi mal aqui nessa prova, né, no Enem, para você se dedicar um pouco mais. Quando chegar a prova da ESC ou a prova de algum outro vestibular que você vai fazer, espero que você se dê melhor, porque você vai ter se dedicado essas 3 semanas. Então, ainda não chegaram as férias. Seu estudo vai continuar e deve continuar. Espero que tenham ido bem na prova. Espero que façam uma boa prova amanhã. Até mais, pessoal. Tchau para vocês. Uma boa noite e bom descanso. Até amanhã. Você sabe quais são as 3 melhores escolas do DF no ranking de 2014? Então fique ligado. Uma delas